viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. É verdade. Arauto Rei, 50 anos. Se Jesus for o primeiro, o seu companheiro, o motivo do seu existir, você vai viver, Você vai sorrir, você vai sorrir, você vai vencer. nós vamos vencer. Mas ele tem que ser o primeiro, Jesus Cristo. Um novo dia vai Nascer pra você, nascer para mim e para você, para todos nós. depende de aceitar Depende Jesus no viver. nós aceitarmos Jesus Cristo em nossa vida. É hora de beber É hora de beber fonte da vida, da fonte da água da vida, a água viva que é Jesus Cristo. E você verá, em Jesus Cristo, plena felicidade, plena alegria, só em Jesus Cristo. Vem, decide agora, nessa noite, nessa madrugada, nesse novo dia, quem vai ocupar seu coração? Flávio, Gênesis, Bruna Físio. Mas se ele não for o primeiro, aí, se ele não for o primeiro, nada funciona. É apenas uma ilusão religiosa, é apenas uma emoção. Porém, se ele for o primeiro, o seu companheiro, se ele for o motivo da nossa existência, aí sim, nós vamos viver, nós vamos sorrir, nós vamos vencer. Não há batalha perdida com Cristo, essa é a certeza. Ele mesmo triunfou lá na cruz, e o seu sangue, com o sangue, já provou que nos ama. Com certeza. Se o nosso coração não for dele, não será de mais ninguém. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. E se ele não for o mais importante, se ele não for o primeiro no seu coração, José Nildas, não passa de apenas uma ilusão. Tem que ser o primeiro, não pode ser o segundo. Porém, se ele for o primeiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, com certeza. você vai sorrir, vai vencer. Maravilha, glória a Deus. Bênçãos de Deus serão derramadas sobre todos nós nessa noite, nessa madrugada, né? Nesse início, mais uma do Arautos para a gente ouvir e refletir. Arautos Rei, mais uma. Eu não sou ninguém
pobre sem valor, sou um refém do mal que me encanta, pobre pecador. Ana Letícia, que Deus te abençoe, querida. Mas ao olhar para a cruz, não sou ninguém, mas quando olhamos para a cruz, aí é diferente. No sangue derramado, eu encontrei perdão. Glória a Deus pela cruz, porque ali nós temos o perdão para todos os nossos pecados. Só me resta louvar, eu e você. E por ser feliz, só me resta louvar. Só nos resta louvar. E o louvor não é só música. O louvor é você adorar, é você demonstrar essa gratidão. Nenhum tesouro é tão valioso. Nenhum tesouro é tão valioso O amor de Deus, como o amor que Deus tem por nós. Ele amou quem é bom. Ele se fez pobre, levantou. Pelos pobres levantou, pobres, viúvas e órfãos. Salvarão, veio esse meu valor. Só me resta louvar ao meu Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Só nos resta Graça que me salvou, me amou até o fim. Como posso agradecer a quem tudo fez por mim? É verdade. Wilson Costa, que Deus te abençoe. Só nos resta louvar ao nosso Salvador. Beleza do seu amor, ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta Salvador, cantar da beleza do seu amor. Ao meu coração ele trouxe paz, e por ser feliz só me resta louvar. Um abraço, Wilson, que Deus te abençoe. E por ser feliz só me resta louvar. Só nos resta louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por cada um de nós. Sem dúvida alguma, só nos resta louvar. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por você. Então, devemos entregar a nossa vida ao Senhor e devemos confiar. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor. E nós estamos começando mais uma semana e é muito importante nós colocarmos na prática essa letra, essa música. Agrada-te do Senhor. Olá, Soraya, que Deus te abençoe. Agrada-te no Senhor. Escuta bem. Obedece ao Senhor que Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas tem que obedecer. Os desejos do teu coração. Agrada-te no Senhor. Fui moço e agora Veja só essa letra. O Salmo nos mostra bem isso. mas nunca vi. E ele diz: sou velho, mas eu nunca vi O justo desamparado. É verdade. Deus nunca vai nos desamparar. Nem a nós, nem a nossa descendência. Entrega, confia. Essa é a promessa. Entrega Teu caminho, Senhor.
Senhor. A tua vida ao Senhor, a tua família, o teu trabalho, os teus projetos para essa semana. Confia, entrega e confia nele, no Senhor, porque Ele tudo fará. Mas primeiro agrada-te no Senhor. Obedece, confia, crê, ama a Deus. Agrada-te do Senhor. Escuta bem essa letra, essa melodia. E Ele satisfará os desejos do teu coração. os desejos. Não existe uma condição para isso. Agrada-te no Senhor. Obedece. Os desejos Obedece. do teu coração. Fui moço e agora sou. E aí o salmista diz: eu já fui moço e já vivi a minha mocidade, mas agora estava velho. E ele diz, e ele conclui: nunca viu um justo ser desamparado, e muito menos a sua descendência. A sua descendência mendigar o pão. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. É verdade. Essa é a voz do Espírito Santo que nós estamos sentindo, ouvindo. É preciso nós entregarmos a nossa vida de verdade, sem sensacionalismo, sem emoção, de uma forma inteligente. É muito melhor entregar nossa vida nas mãos de quem pode resolver, de quem nos conhece, de quem nos ama tanto. É melhor seguirmos o caminho que nos leva à justiça, à verdade. Confia no Senhor, que Ele tudo fará. Estamos começando mais um programa 0 hora, 0 pecados. Que Deus possa nos abençoar. Que a paz de Cristo alcance você nessa madrugada. Que você tenha uma experiência com Deus nessa madrugada. E que você saia daqui com muita vontade de, nessa semana, você ter um relacionamento diferente com Deus. Orar mais. Ler mais a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Seja diferente essa semana. Faça diferente essa semana. Estamos aqui no começo de uma semana que vai ser incrível para mim e para você. Mas precisamos entregar a nossa vida. Precisamos ser verdadeiros, obedientes. Vamos receber as bênçãos. Vamos receber aquilo que Ele prometeu. Não vai nos desamparar. Vamos orar nesse momento. Eu convido você, minha amiga, meu amigo, para você entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e ter a certeza que Ele tudo vai fazer. Ore, entregue a sua vida ao Senhor, a sua família, o seu projeto, o seu trabalho. Confia nele. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui, mais uma vez entregando a nossa vida em tuas mãos. Mais uma vez te suplicando que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos cure, não só o físico, o corpo, não só a mente, mas que saiamos daqui curados dessa enfermidade crônica que é o pecado. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Abençoa, Senhor Deus, todos nós que estamos aqui, as famílias, a mulher, o homem, o adulto, o jovem. Abençoa todos que vão participar conosco.
o Senhor faça um milagre, que a tua palavra nos transforme, que nós possamos sair daqui tendo a certeza de uma semana diferente, tendo a certeza que o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus Cristo, pela tua paz. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu consolo. Em nome de Jesus. Em nome do Messias. Glória a Deus, que maravilha, né? Estarmos aqui mais uma madrugada e termos a certeza que, mais uma vez, os nossos pecados foram perdoados. E tem sido assim, né? Nós estamos buscando, implorando a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. Maravilha, bênçãos de Deus. Que maravilha estarmos aqui com todos vocês. Mandar um forte abraço para todos que já estão conosco aqui, né? Já temos muitas pessoas que estão aqui conosco ao vivo, participando desse maravilhoso estudo da Palavra de Deus, desse encontro maravilhoso que estamos tendo nessa madrugada com o nosso Senhor Jesus Cristo e a transformação que Ele vai e já fez na vida de cada um de nós. E o relato bíblico que quando Deus falou com Josué em meio às dúvidas, né? Porque Josué se achava incapaz de liderar aquele povo, um povo que reclamava muito, um povo que ele presenciou reclamando muito com Moisés, um povo que ele percebeu que era difícil de conviver ali no deserto, um povo que tinha uma história com Deus, um povo que tinha recebido milagres de Deus, mas Josué sabia que era um povo difícil. E Josué titubeou, teve dúvidas. Será que esse povo vai me ouvir? Porque é Moisés, uma pessoa tão importante, um profeta, um homem tão escolhido por Deus, eles não ouviram? Eles muitas vezes reclamavam. Imagina eu, Josué. Mas Deus, no capítulo 1 de Josué, que nós já lemos, Deus deixa claro que Moisés não existe mais. E agora o momento é de Josué. E Deus diz para ele: olha, fica tranquilo, Josué, porque aonde você for, eu estarei com você. Não fique com medo, não tenha medo de nada mais, porque eu vou entregar em suas mãos todos os seus adversários. Quando Deus fez ele passar pelo Rio Jordão, logo em seguida tinha uma muralha, né? Tinha uma grande muralha de 6 metros de altura, intransponível. Ninguém conseguiria atravessar aquela muralha de Jericó. Ninguém. Quando eles construíram aquela muralha ali, o objetivo era fazer com que ninguém pudesse ter acesso àqueles reinos até chegar em Jerusalém. E isso permaneceu. Olha, Josué, eu vou entregar em tuas mãos a cidade de Jericó, e você vai também conseguir derrubar aquela muralha, conseguir vencer todos aqueles reinos. Então Josué também teve dificuldades para acreditar. Então, às vezes, nos nossos dias em que nós estamos vivenciando, eu e você temos dificuldades, também muitas dificuldades, para nós acreditarmos que Deus, Ele vai nos dar a vitória e que tudo está sob o controle dele na nossa vida. Precisamos seguir os 5 passos que nós sempre falamos aqui na madrugada. Precisamos ter amor o suficiente, verdadeiro, sincero a Deus. Assim a gente se aproxima dele e ele vai estar nos recebendo. Quando nós oramos e quando essa oração é sincera, ele está bem juntinho de você aí. Como você fez a sua oração hoje, e pela onipresença dele, aí você está na sua casa, no seu trabalho, ele ouviu essa sua oração, ele recebeu o seu pedido de oração.
Porque foi sincera, foi sincero. Você falou com Deus sinceramente. Mas quando nós falamos com Ele e não é sincero, quando nós estamos orando e essa oração não é uma oração pura, cristalina, é como se Ele estivesse bem longe do terceiro céu. É como se Ele estivesse no trono celestial. E aonde nós estamos aqui na terra é muito longe. Nós temos que passar pelo primeiro céu, esse céu atmosférico. Temos que passar pelo segundo céu, o céu onde tem os astros, né? Os luminares, onde tem a galáxia, o sistema da galáxia, Via Láctea. E o terceiro céu é o local onde está o trono celestial. As orações que não são verdadeiras é como se Deus estivesse lá no terceiro céu. Não dá para ouvir. Por mais que você grite, por mais que você queira fazer oração alta, por mais que você use o microfone, Ele não vai ouvir, porque Ele está lá no terceiro céu, pessoal. Não dá para ouvir. É muito longe onde está o trono celestial. Mas sabe por quê? Porque a oração que nós fizemos não foi verdadeira, não foi sincera. Então é como se não chegasse aos ouvidos de Deus. É como se a distância ela fosse preponderante, ou seja, predominasse essa distância. Então Ele não vai ouvir. Mas quando eu e você, minha amiga, quando nós oramos, rezamos, falamos com Deus sinceramente, com o coração aberto, a mente voltada para essa conversa e entregamos a nossa vida nas mãos dele, Ele não está longe do terceiro céu. Não precisamos gritar, não precisamos gritar. Precisamos apenas falar com Deus e saber que é um diálogo, não é um monólogo. Nós precisamos falar para Ele e esperar que Ele fale conosco. Então, quando a oração é sincera, verdadeira, Ele está bem juntinho da gente, bem colado no nosso quarto, na cozinha, no banheiro, não importa, no terraço, na sala, não importa aonde você falar com Ele. Se for sincera a sua oração, se você estiver falando com Ele com o coração aberto, querendo realmente ter uma conversa com Deus, essa oração não precisa você ficar preocupado ou preocupada com a distância de Deus. Ele não vai estar no terceiro céu sem ter condições de ouvir e enxergar. Ele vai estar bem juntinho de você, bem juntinho de mim aqui. Então nós temos que entender qual tipo de oração nós estamos fazendo. Uma oração sem ser sincera, uma oração automática, uma oração que ela é por fazer, uma oração apenas de, digamos assim, de uma mente que você ora para poder ter uma mente aliviada, uma oração que você faz para dormir, com medo talvez de morrer, aquela oração formal. E aí você sabe que essa oração não consegue chegar nos ouvidos de Deus. Lógico, usando o antropomorfismo, né? Usando a linguagem humana para entendermos a linguagem divina, ele não consegue ouvir não, nem consegue ver. E aí você, não é que você esteja perdendo tempo, mas é porque a sua linguagem não consegue alcançar Deus. Por isso que para nós orarmos, nós precisamos amar a Deus, ter fé que Ele está nos ouvindo, nos vendo e que Ele não vai nos desprezar. Terceiro ponto, a partir desse momento, quando nós começamos a conhecer Deus no dia a dia, estudando a palavra, conhecendo as leis, ou melhor, os 10 mandamentos, Êxodo 20, percebendo a vontade de Deus ao estudarmos a sua palavra, conversando com Ele mais vezes durante o dia, nós vamos começar a perceber que vamos enxergar melhor espiritualmente, vamos ouvir melhor a voz de Deus, vamos ter os nossos sentidos aguçados, ou seja, nós vamos ter uma clareza com os nossos sentidos para percebermos a vontade de Deus. E aí sim, nós teremos condições de recebermos as bênçãos de Deus. As promessas de Deus vai chegar aí na sua casa, vai chegar aqui onde nós estamos. Então é simples isso. Esses 5 princípios nós temos que colocar na prática durante essa semana.
nós temos que, em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Querida Ana Glória, que Deus te abençoe. Amarmos a Deus acima de tudo. Segundo, ter fé. Fé. Ter certeza que Ele está nos ouvindo, nos vendo e que Ele está nos protegendo. Terceiro, nós temos que agradar o Senhor. Como é que a gente agrada o Senhor? Como é que você agrada? É muito simples. É você procurar ser obediente. Agradar o Senhor é simples, né? A palavra obediente é mais forte, talvez, né? Às vezes ela soa nos nossos ouvidos como sendo algo difícil, a obediência a Deus. Mas é mais leve, uma linguagem mais, né? Mais leve quando a gente diz, agrade ao Senhor. E aí nós vamos ter a certeza que as bênçãos vai chegar, porque Ele vai atender todas as orações, Deus ouve, escuta, vem e responde todas as orações. Mas nós temos que seguir esse pensamento, essas diretrizes. Muito bem, nós estamos felizes, muito felizes nessa madrugada. Vamos preparar para o início de uma semana que vai acontecer várias situações, não conhecemos o futuro, muito menos o presente. Às vezes o nosso presente, nem o presente a gente conhece. Então a gente precisa ter a certeza que Deus vai nos proporcionar essa semana vitórias, e nós vamos ter obstáculos, vamos ter dificuldades, vamos ter surpresas, vamos ter situações que a gente pode até achar que Deus nos abandonou. Nós vamos ter algum momento em que a gente vai dizer, por que aconteceu isso comigo? Então isso faz parte do contexto daqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Passar por dificuldades, tribulações, passarmos por dúvidas. Vocês, igual a mim, com as mesmas características. Outro consolador, Deus igual a mim. Agora Ele vai ter, lógico, o meu nome, e vocês terão a minha presença, porque este Espírito Santo, o Consolador, sou eu. Só que eu vou desempenhar uma outra função junto de Deus, intercedendo por vocês. Que Deus te abençoe. Então nós temos a certeza que o Espírito Santo, Ele possa cada vez mais, todos os dias, ser derramado cada vez mais intensa, mais intenso. Nós temos que nos apropriar do Espírito Santo para que nós possamos ter o alívio para qualquer sofrimento, qualquer que seja a surpresa dessa semana. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos o consolo. Vocês entenderam? É simples isso, né? É simples isso. Quando nós temos essa visão simplória, a gente fica tranquilo, porque pode acontecer qualquer coisa, Verônica. Pode acontecer qualquer coisa, Cris, Ana Glória, Dilson, qualquer coisa, Flávio. Pode acontecer. Então é isso que nós temos que trazer para vocês. Letícia, que Deus te abençoe. Vamos pedir mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Para que nós possamos ter consolo para tudo que vai acontecer essa semana e posteriormente. Só quem pode nos dar o consolo sobre tudo insuportável é o Espírito Santo. Consolador, não esqueça. Cristo deixou claro, vocês vão ter um Consolador. A palavra que ele fala, que é a palavra em grego, o mesmo, alós, é a palavra grega que também, uma palavra grega que quer dizer o mesmo, é heteróis. Alós é o mesmo, é idêntico, é igual. Então quando ele diz que vai enviar da mesma característica, deixa eu ver aqui como é que está caindo um pouquinho a internet, né? Mas já está, estamos organizando aqui. Vamos lá, pessoal. Então agradecer a todos que estão conosco, que estão entrando aqui, que estão participando conosco, e também agradecer rapidamente o atendimento que nós fizemos ontem na Iputinga, que também ali é o bairro do Detran, né? Ali próximo a Caxangá por trás. Ontem nós fizemos ali um atendimento médico pelo projeto do GRAC. E nós atendemos ali quase 30 pessoas. Antes nós fizemos um culto. Antes nós oramos por aquelas pessoas.
E foi algo impressionante, algo maravilhoso. Chegamos ali às 4h30, 16h30 e saímos quase às 20 horas. E as pessoas foram atendidas ali. E vocês não imaginam como nós enfrentamos ali uma realidade, e que é a realidade de muitos bairros aqui no Recife. Ali nós tínhamos pessoas que moram ali há 40 anos naquela comunidade e nunca tinham feito um eletrocardiograma, pessoal. Pessoas que nunca tinham feito uma avaliação com um cardiologista naquele bairro que é Iputinga e Detran. Existe um posto de saúde, mas não tem cardiologista. Então nós ficamos realmente espantados, surpresos, porque o projeto que nós temos, o GRAC, que você conhece há 18 anos, nós ficamos surpresos quando a gente vai fazer o atendimento nas comunidades, quando nós chegamos em bairros e conversando com as pessoas não funciona. Não funciona mesmo, porque se funcionasse, nós não estaríamos lá na Iputinga. Então ontem nós tivemos essa oportunidade de ir na casa da sogra de Edmilson. Edmilson trabalha comigo ali em um consultório no Ibura, e ele se sensibilizou e ele disse: eu quero participar. Tivemos pessoas que estavam conosco, que moram ali, por exemplo, nosso amigo Rafael, que mora ali na Caxangá, militar. Nós temos Flávio, que veio do UES7 para ajudar juntamente com Alberto, com Manuel e também com Cleonice, que Cleonice já veio de Camaragibe. Nós saímos aqui de Água Fria com nossos anjos voluntários, Arthur, Giovanni. Nós levamos Maria e Ney para fazer o eletrocardiograma. Uma equipe nossa que chegou ali, aproximadamente 10 pessoas, para fazer esse atendimento. E nós conseguimos, alcançar todas essas pessoas. Então, em nome desse projeto que eu coloco para vocês, temos ao longo desses 18 anos feito esse trabalho. No próximo sábado já vamos para uma outra comunidade, provavelmente no Barro. Estivemos a semana passada atendendo na praça alguns pacientes, quase 20 comunidades, dessas cestas básicas. Então, nós estamos arrecadando cestas básicas. Você pode fazer a doação pelo Pix 98803-7177 ou fazer a sua doação pessoalmente aqui na Estrada Velha de Água Fria 1485. Você pode fazer a sua doação para esse evento, ação que nós vamos fazer no dia 17 de dezembro. Esse sábado, o outro, vamos passar o dia inteiro fazendo a entrega das cestas básicas, orando por essas pessoas, fazendo com que elas recebam o benefício do milagre, da cura. E no finalzinho da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e, angustiados, perguntaram: Senhor, o pessoal está com fome e não tem onde comprar comida. E agora, o que vai acontecer? E Jesus olhou para eles e disse: dai-lhes de comer. De uma forma profética, Cristo estava dizendo para eles: vocês é que vão dar de comer. Não só hoje aqui, quando tiver a multiplicação dos pães, que Jesus iria fazer, mas quando Cristo voltasse para ficar ao lado do seu Pai, à direita do seu Pai, de Deus, quem iria dar de comer às pessoas seriam agora os apóstolos. Eles que levariam Jesus Cristo, o pão da vida, para aquelas pessoas ali em Jerusalém. Então por isso que ele diz: dá-lhes de comer hoje e no futuro, quando eu não estiver junto de vocês. E é isso que nós temos que fazer, eu e você. Nós precisamos também ajudar os líderes da igreja, pastores, pregadores, evangelistas, missionários. Essa é a grande ação com o projeto 5 Pães e 2 Peixes. Bom, o estudo da palavra de Deus hoje, ele está no livro do profeta Jeremias. Estamos estudando o profeta Isaías. Estavam ali em Jerusalém, capital de Judá, e mostrar para eles que, do mesmo jeito que no reino do norte houve a invasão por intermédio dos assírios, e que eles presenciaram isso, o reino do norte formado pelas 10 tribos de Israel, ou o reino do norte, ou o próprio reino de Israel, capital Samaria. Nós vemos isso no livro de Isaías, que foram invadidos pelos assírios e destruídos. E aquele povo agora que está ali em Jerusalém, eles agora recebem por intermédio de Jeremias essa orientação: vocês devem a Deus, procure obedecer à aliança que Deus fez com os pais de vocês, os ancestrais, a aliança que Deus de ser Jerusalém a capital de Judá, independente de ter o tabernáculo, independente de ter a arca da aliança. Deus me falou e tem dito: ou vocês obedecem, ou vocês buscam a Deus de verdade e abandonam a adoração dos deuses, ou vai ser destruído Jerusalém.
Então aqui o texto nós vamos trazer para vocês, capítulo 10 de Jeremias. Vamos orar antes, para que o Espírito Santo possa nos ajudar. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos aqui. A dependência da tua misericórdia, para que nós possamos entender a tua palavra. Nos orienta, como professor, nos orienta, Espírito Santo, para que essa palavra alcance cada um de nós e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Bom, contraste entre o Senhor e os ídolos. Aí você, quando a gente fala em ídolos, logo na nossa mente, desde a região da Babilônia, desde a região ali entre o rio Tigres e o Eufrates, ali já começou ali a adoração, né, de outros deuses. Que isso foi se estendendo, né, naquela região dali da Babilônia, cidade de Ur, sobe para Arã, chega em Canaã, né, e vai se estendendo ali para o Egito. Então adorar outros deuses era algo muito... Tinham imagens, né, que essas imagens faziam alusão ou lembrava imagens dos céus, da terra, imagens de animais. Então diversos deuses existiam na antiguidade, nesse texto onde nós estamos estudando, nessa região, nessa geografia, que é a região do Oriente Próximo. E até hoje ainda existem adorações. Mas em nossos dias existem outros deuses. Existe o Deus que é o celular, a televisão. Existe Deus ou a adoração que nós fazemos a um filho, a uma filha, a uma mãe, a um pai. E damos prioridade. Abraão passou a amar tanto a Isaac que começou a esquecer da bênção que Deus tinha dado a ele. Deus deu uma grande bênção para Abraão e para Sara, sua esposa. Como ele tinha prometido, demorou um pouquinho, quase 100 anos, mas ele deu uma promessa e ele cumpriu. E Abraão recebe Isaac. Abraão recebe Isaac, o filho esperado, o filho da promessa, que a partir dele iria ter toda a descendência do povo. E agora Abraão começa a ficar ali, cada dia que se passava mais entusiasmado com Isaac. O tempo que Abraão dedicou era para o ensinamento de Isaac, dedicação exclusiva para a educação de Isaac. E Abraão começou a deixar Deus de lado, pessoal. Verdade. A bênção que Deus nos dá, se nós não soubermos, Abraão iria adorar. Abraão começou a esquecer do Deus que deu a bênção e ficou só ligado à bênção. O que aconteceu é que simplesmente Deus diz a Abraão em um momento especial para que ele agora... Então Deus, quando diz Abraão, oferece teu filho, era para testar ele, que o amor que ele tinha a Deus. E talvez isso aconteça na sua vida, não é? Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Adoração de pessoas, de bens materiais, adoração da tecnologia, isso está nos afastando de Deus. Deus não quer isso. Ele não acha isso legal. Não. Da mesma forma que ele pediu um exemplo, melhor dizendo, uma atitude de Abraão para sacrificar Isaac, ele estava dizendo: Abraão, eu quero ver até que ponto chega o seu amor por mim agora. Porque eu percebo que você está colocando Isaac acima da adoração que você deve ter por mim. Mas Abraão foi firme. E Abraão mostrou a Deus que realmente ele amava a Deus acima de tudo quando ele levou o seu filho para ser sacrificado. Bom, então o capítulo 10 nos mostra que Jeremias ele está recebendo essa mensagem de Deus com relação ao povo que estava adorando outros deuses. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. Ouvi, Jeremias diz, a palavra que o Senhor vos ouvi, falando ele para o povo de Israel. Ouvi, vocês, nós que estamos aqui. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Para todos nós que estamos aqui. É uma palavra para Israel, ou seja, o reino do sul, Judá, Jerusalém, onde Jeremias estava, onde estava acontecendo ali uma adoração a outros deuses. Aquele povo de Deus estava se afastando, se afastando, se afastando. Então é uma mensagem que ela é para aquele momento. Era uma profecia local, mas também uma profecia escatológica, digamos assim. Por quê? Porque aparece essa profecia nos nossos dias, em tempos
que nós chamamos tempo do fim e que nos atinge até hoje, entre escolhermos adorar a Deus ou outros deuses. Então ele diz: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles, os gentios, se atemorizam, né? Vocês não devem ter o mesmo medo que eles têm sobre deuses. Por exemplo, eles achavam lá no Egito que sair de noite era impróprio, porque o Deus Sol não estava presente e eles teriam risco de vida. Então aqui quando Deus fala, não fiquem envolvidos vocês com essas teorias, com esse tipo de aconselhamento. E continua dizendo: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro. Veja como é Deus explicando, né, por intermédio do profeta Jeremias. Porque eles cortam dos bosques um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro os enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscilem, né? Os ídolos pepinal e não podem falar. Veja só, Resinete, como é que Deus faz detalhadamente, né, a construção de um ídolo, de uma também adorável. E eles não podem falar e necessitam de alguém para levar, porque eles não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Nem tem forças esses ídolos para fazer o mal, e também não pode fazer o bem. Ninguém, coisa extraordinária. Estamos em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias está falando para o povo de Israel. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Quem? O povo de Israel, a nação de Israel do reino do sul. Estúpidos, ignorantes, querendo adorar outros deuses. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obras. E agora ele dá uma definição muito clara. Muito clara. Os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Extraordinário, não é? Extraordinário é isso. Ele diz: quem é verdadeiramente Deus é o Senhor. Não adianta você ficar com medo, nem adianta você querer adorar essas estátuas e esses deuses que vocês estão vendo aí. Vocês sabem que nos 10 mandamentos, como Deus falou para Moisés no Monte Sinai, entregou as 2 tábuas de pedras ali, estava lá o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, não te encurvarás. Deus já estava dizendo isso. E esse povo conhecia muito bem a Torá, conheciam, estudavam, né? Então aqui eles estavam esquecendo do que estava ali na palavra. E Jeremias está dizendo que Deus está mostrando para eles: vocês estão adorando outros deuses. E ele diz: ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. O Deus da justiça e o Deus da misericórdia é o mesmo Deus. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Eles reivindicavam isso, minha amiga, meu amigo, é verdade. Esses deuses do Egito, os deuses da Babilônia, os deuses ali dos povos que estavam ali circundando, estavam ali ao redor do reino de Judá, aqueles povos ali que adoravam outros deuses, eles diziam que o nosso Deus ou os nossos deuses, eles são os responsáveis por ter criado todo o universo.
E você vê que no primeiro versículo, no primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de Gênesis, Moisés deixa bem claro quem é o Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra, mostrando que o Deus Jafé, o Deus Criador, é o Deus do povo hebreu, do povo de Israel, da nação de Israel, e não os deuses que eles adoravam e que diziam que eram os deuses verdadeiros criadores dos céus e da terra. Então ele diz assim bem claro: os deuses que não fizeram os céus e a terra desapareceram. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar com trovão. Logo, há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Eu queria que vocês notassem aqui, quando ele diz assim, Jeremias, fazendo um antropomorfismo. O que é isso? Nós já falamos. É quando a gente utiliza um termo humano para entender melhor Deus, ou tentar entender melhor a palavra de Deus, entender a mensagem, para que a gente possa visualizar algo, como muitos profetas tiveram visões, e pega aquela visão e vai fazer uma adaptação à realidade humana, à realidade do autor. Então Jeremias aqui, ele diz algo interessante, olha: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ele deixa bem humano Deus, como se Deus tivesse inteligência, para que nós possamos entender. Isso é antropomorfismo. Muitas vezes na Bíblia, muitos autores, muitos profetas, patriarcas vão fazer isso, vão trazer, na verdade, essas comparações humanas para que seja didático, para que a gente possa entender a manifestação do poder de Deus. E ele continua dizendo: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Ele está se referindo ao povo de Israel que estava ali em Jerusalém, capital de Judá, se referindo a esse povo que já tinham ouvido e presenciado também a invasão dos assírios no Reino do Norte e destruído. E agora chega para o povo de Israel essa certeza do juízo de Deus. E para nós, em nossos dias, temos a mesma certeza do juízo de Deus, que Cristo está para voltar muito em breve e vai estabelecer o seu juízo. E nós, e muitos que estão pregando, têm que deixar claro que o caráter de Deus é misericórdia, que Ele está disposto a nos perdoar. Estamos ainda vivenciando o reino da graça, mas vai acontecer um juízo. E eles não acreditavam no reino do sul, Jerusalém, nem Judá, não acreditavam que chegaria ali o juízo. E sabiam que tinha chegado lá no reino do norte. Os assírios tinham entrado, tinham destruído, devastado tudo, tinham levado muitos para o cativeiro ali na Síria, na capital de Nínive, mas eles achavam que não iria acontecer e continuavam adorando outros deuses. E ele continua dizendo: todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. Vocês já tinham visto esse termo? A construção desses deuses, essas imagens que eram esculpidas. E ridículo são aquelas pessoas que sabiam que não era para adorar, sabiam que não tinha valor nenhum. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o Senhor. Que nós possamos nessa noite ter entendido essa expressão ridículo. É a expressão que na minha tradução da palavra de Deus, Jeremias capítulo 10, versículo 15, não sei se a sua tradução diz o mesmo, mas a minha diz ridículo. É nós adorarmos outros deuses, é nós acreditarmos que outros deuses vão nos libertar, que não falam, que não andam. Estátuas, como a gente vê estátuas, parada, mas a gente tem que deixar claro, muitas pessoas não sabem que essas estátuas não têm nenhum valor, feitas por mãos humanas. O que Jeremias traz é isso: vaidade, são obra ineficazes. Então nós estamos aqui para dizer a todos vocês que o nosso Deus é um Deus que fala, que se movimenta, que tem inteligência, que é sensível, que nos dá a oportunidade todos os instantes para que nós possamos
nos arrepender, para que nós possamos ter a convivência com Ele. Ele quer muito que eu e você nós possamos nos aproximar dele como amigos, como amigas. Ele quer passar para nós informações que estão aqui, na palavra de Deus. Essas informações já estão todas aqui. Ele apenas quer que a gente procure. E o nosso objetivo é esse: estimular a mim e a você. Nessa semana, nessa madrugada, começarmos a pensar. Nós temos que conhecer mais o Deus a quem nós amamos. E o conhecimento é simples. É estudarmos a sua palavra. E temos um professor que é o Espírito Santo. Porque foi esse Espírito Santo que inspirou 40 homens a escreverem 66 livros. E nessa madrugada, Deus possa ter nos perdoado. Nesse programa 0 hora, 0 pecados, nós possamos, nessa madrugada, ter a certeza que só existe um Criador, e só a Ele, e mais a ninguém nós devemos adorar. Eu tenho certeza que não vamos esquecer a expressão de Jeremias, que ele diz: é vaidade adorar imagens de escultura ridícula, na expectativa da segunda volta de Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Abençoa todos que estão conosco. Abençoa todos que fazem parte do livro Tombo de Pedidos de Orações, o grupo de oração Arca da Aliança. Todos que estão ali, quase 1000 pessoas, que o Senhor possa também responder a todas as orações, porque temos a certeza que o Senhor responde a todas no momento certo. Abençoa todos que vão participar conosco. Abençoa também, Senhor Deus, o Projeto GRAC. Abençoa a ação que vamos realizar no dia 17, fazendo a entrega de cestas básicas e da Tua Palavra. Faz com que muitas pessoas possam ajudar o Projeto GRAC. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pelas Tuas bênçãos que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Obrigado pela cura que o Senhor realizou nessa madrugada. Nós te agradecemos também, Jesus Cristo, pela Tua paz que o Senhor nos dá, que o Senhor tem dado para cada um de nós. Espírito Santo, obrigado pelo consolo, pelo apoio e pelo discernimento. Nós te agradecemos esse estudo, esse encontro, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Messias. Amém. Um abraço a todos, que Deus possa nos abençoar. Estaremos aqui amanhã, se Deus permitir. Que Deus possa abençoar essa semana. Nós possamos ter o consolo do Espírito Santo.